E aí pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje você vai conhecer um pouco mais sobre as doenças causadas por pequenos animais. No vídeo de hoje você vai compreender sobre a teníase e a cisticercose. Você já ouviu falar sobre essas duas doenças? Ambas são causadas pelo mesmo tipo de parasita, é um plateuminto, é aquele verme de corpo achatado, dorso-ventralmente. Esses vermes achatados são triblásticos, acelomados e apresenta a simetria do tipo bilateral. Muitos dos representantes do filo Plateuminthus apresentam vida livre, como é o caso, por exemplo, das planárias. Você já deve ter ouvido falar sobre elas, ou até mesmo você já deve ter visto um desses representantes no seu jardim após um dia chuvoso. Além das planárias, existem outros representantes que são causadores de doenças, tanto no homem como também em outros animais. Esses organismos, parasitas, como assim são chamados, eles podem apresentar um hospedeiro intermediário e também um hospedeiro definitivo. O hospedeiro intermediário é um vertebrado, que no caso pode ser o porco ou que pode ser o boi, e o hospedeiro definitivo, onde essas espécies vão se reproduzir de forma sexuada, é o ser humano. Vamos iniciar nossa discussão primeiro falando sobre a teníase e depois a gente discute a cisticercose. A teníase é uma parasitose causada por pelo menos duas espécies diferentes de tênia. Popularmente, essas tênias elas são conhecidas como solitárias porque elas vivem dentro do intestino sozinhas. Esses vermes causadores da teníase podem ser de duas espécies distintas que podem acometer os humanos, que é a tênia solium e a tênia saginata, como você consegue observar na imagem ao lado. Observe que o corpo de uma tênia é extremamente simplista, apresenta uma região de cabeça, que nós conhecemos como escólex, uma região de colo e uma cauda, cheia de estruturas que nós conhecemos como proglótides. Essas estruturas proglótides, elas contêm tanto testículo como também ovários, que são as estruturas que produzem os espermatozoides e também o óvulo. Dessa forma, uma única tênia consegue se reproduzir sozinha, portanto as tênias são hermafroditas. Observe que a tênia solium, ao contrário da tênia saginata, ela apresenta uma estrutura de uma coroa acima da cabeça. Isso pode ser uma estrutura anatômica que vai permitir você diferenciar a tênia solium da tênia saginata nas questões vestibulares, portanto não confunda. Observe que em ambas as tênias é possível observar as ventosas, que provavelmente servirá como um suporte para que esses animais consigam ficar aderidos na parede do intestino. As tênias, elas apresentam um tipo de ciclo que nós conhecemos como heteroxênico. Isso quer dizer que esse animal, para conseguir ultrapassar todos os ciclos de vida, é necessário passar por um hospedeiro intermediário e o definitivo. Como foi falado já anteriormente, o hospedeiro intermediário da tênia pode ser o porco ou que pode ser o boi, e no hospedeiro definitivo, no caso, seria a espécie humana. Então, como é que a tênia consegue infectar o ser humano? Como é que ela sai do porco ou como é que ela chega ao porco? Para fazer com que você entenda melhor esse ciclo, eu vou mostrar essa imagem aqui que mostra de forma bem simplista como é que acontece o ciclo da tênia. Tudo começa com o ser humano que apresenta condições precárias de sobrevivência. Então, imagine, por exemplo, alguém que tem uma pequena lavoura, que cuida de animais e também que tem as suas hortaliças e que não apresenta ainda saneamento básico. Então eles não apresentam banheiro. Então as suas necessidades fisiológicas eles fazem próximas aos rios e essa água do rio infelizmente acaba que sendo a fonte de irrigação da lavoura e também de alimentação para os animais. E até mesmo se torna um bebedouro para os animais que geralmente são criados livres na zona rural. Então imagine um humano que começa esse ciclo infectado com a teníase. A tênia, quando ela fica grávida, aos poucos ela vai liberando, junto das fezes do ser humano infectado, pedaços do seu corpo, aquelas proglótides grávidas, que apresentam uma grande quantidade de ovos lá dentro. Quando essas proglótides, junto com as fezes, caem no solo, essas estruturas elas podem ser liberadas, contaminando rios, contaminando o próprio solo. Os animais de pasto, como o boi ou até mesmo como o porco, que são criados nessas regiões onde esses seres humanos estão defecando livremente, acabam que consumindo essas lavouras ou até mesmo bebendo a água contaminada, e então esses ovos eclodem no corpo desses animais e então dão origem a uma larva na musculatura deles, conhecida como cisticerco.
Esse cisticerco ele não se desenvolve mais dentro do boi ou do porco, e então quando os humanos se alimentam da carne desses animais contaminadas com o cisticerco, eles acabam que adquirindo o cisticerco, e dentro do seu corpo esse cisticerco se desenvolve, dando origem, portanto, às solitárias. Então, basicamente dessa forma. Então, o humano contaminado libera os ovos da tenha, o porco ou o boi, ocasionalmente, acidentalmente, acabam que se contaminando. Desses ovos surge uma larva que nós chamamos de cisticerco, e esse cisticerco é passado para o humano quando ele se alimenta da carne do boi ou do porco contaminado, reiniciando, portanto, todo o ciclo. A cisticercose é também uma parasitose ocasionada pela tenha, sendo que o modo de transmissão ele é um pouquinho diferente. Por isso que não são a mesma doença, mas são ocasionados pelo mesmo parasita. A mesma tenha que pode causar teníase é a mesma tenha que pode causar cisticercose. Na cisticercose, o ser humano ele é o hospedeiro intermediário. Como assim, professor? Ele é o hospedeiro intermediário. É que nesse tipo de situação, que inclusive está sendo mostrado para vocês na imagem ao lado, observe que o humano infectado com a tenha, portanto ele já apresenta teníase, ele defeca próximo às plantações ou até mesmo onde tem rio, em que outras pessoas possam beber. Essas proglótides grávidas acabam que liberando os ovos da tenha, que pode contaminar tanto alimentos quanto a água. Quando o ser humano ele faz a ingestão desse alimento, da plantinha, ou até mesmo quando ele faz a ingestão da água contaminada com os ovos, esses ovos eles eclodem no ser humano, e então desse ovo sai uma larva, o cisticerco, que se desenvolve na sua musculatura, nos seus olhos, além disso no coração ou até mesmo no cérebro. E então essa patologia nós conhecemos como cisticercose. Então observe que existe uma diferença muito grande entre a teníase e a cisticercose no que se refere à posição do homem nesse ciclo. Na teníase, o homem é o hospedeiro definitivo, enquanto que na cisticercose, o homem funciona como hospedeiro intermediário. Ficou curioso em saber como se prevenir da teníase e da cisticercose? Então, pegue o seu caderno e anote os principais pontos que você pode fazer para ficar bem longe dessas parasitoses. Primeiro, sempre defeque em banheiros sanitários ou em privadas. Defecar ao céu aberto pode fazer com que inúmeros animais possam se contaminar com o que tiver presente naquelas fezes, principalmente se você já tiver algum tipo de parasitose como essa. Se você estiver fazendo uma trilha ou até mesmo se você estiver em um camping, você procure uma região onde preferencialmente não tem animais por perto e então cave pelo menos 2 palmos e faça suas necessidades fisiológicas naquele local. Se certifique de tampar depois. Além disso, nunca utilize fezes humanas como adubo nas plantações, utilize sempre água limpa e tratada. E além disso, se você tiver um pequeno sítio ou um pequeno local no seu quintal, por exemplo, em que você possa criar porco, por exemplo, se certifique de que ninguém vai defecar próximas às regiões onde esse animal ele convive, diariamente. Um outro ponto importante é sempre consumir carne de procedência, e as carnes de procedência geralmente apresentam um selo do Serviço de Vigilância Sanitária. Observe se esse selo está presente na carne que você está consumindo. Além disso, beba água tratada, filtrada ou até mesmo fervida. E antes de suas refeições, antes de todas as refeições, sempre lavar as mãos com água e sabão. E além disso, nunca, jamais faça o consumo de um alimento sem antes de higienizá-lo corretamente. Beleza? Bom, pessoal, então você conheceu um pouco mais hoje sobre as doenças causadas por plateumintos. Se você gostou desse vídeo, se você quer acrescentar alguma coisa, pode deixar aí nos comentários, beleza? Até mais, pessoal!